Buenas tardes Claro. a todas y a todos. Es un gusto tenerlos acá en esta ya segunda conferencia de la cátedra DAC de este semestre. Como ustedes bien saben, la cátedra es una iniciativa que ya se lleva adelantando desde hace varios años, una iniciativa que invita desde diferentes universidades de Latinoamérica a pensarnos en torno a los problemas contemporáneos y cuya temática varía cada semestre. Esta es una iniciativa entonces en red con el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, el Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, la Red Media Lab Brasil, la Maestría en Biodiseño de la Universidad San Martín en Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México y las Facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería y Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Procuramos entonces a lo largo de todas las sesiones poder tener invitados de diferentes países y hoy pues es un gusto estar con la profesora Agda Carvalho. Como ustedes saben, esta conversación se prepara a partir de unas lecturas facilitadas por la profesora y tenemos un estudiante del doctorado en diseño de arte y ciencia que va a moderar esta conversación. Entonces, procedo a presentarlo. Juan Carlos Jurado. Juan Carlos Jurado es diseñador industrial de la UPTC, especialista en animación de la Universidad Nacional, especialista en sistemas interactivos digitales de la Universidad Manuela Beltrán, magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación también de la Universidad Manuela Beltrán. Está en nuestro doctorado en diseño, arte y ciencia. Es docente universitario con más de 20 años en experiencia en el área del diseño, el diseño de producción y el cine animado, y tiene trayectoria en producción de animación para cine y televisión. Sus intereses doctorales en el doctorado en diseño, arte y ciencia es la figura del antagonismo en creación de personajes. Entonces, bienvenido Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, maestra Silvia. Bueno, un gusto y buenas tardes a todos. Voy a presentar a la maestra que nos va a regalar su conocimiento esta tarde con su conferencia. Agda Carballo, artista visual, doctora en Ciencias de la Comunicación por la ECA en el año 2002, magíster en Artes Visuales por el Instituto UNESP 1995 y postdoctorada en Artes en el Instituto de Artes UNESP 2015-2017 y en Humanidades Digitales por Media Lab UFG 2019-2020. Es docente investigadora del curso de diseño institucional MAUA de tecnología, del Instituto MAUA en tecnología, donde lidera el grupo de investigación Lab Design, procesos creativos, experiencia e innovación. Actúa en el PPG Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Villa Lelva, Espíritu Santo. Actuó en PPG, maestría y doctorado en diseño de la Universidad Anevi Morubi. Bueno, de pronto la maestra nos regala aquí la pronunciación en portugués. 2011. En Morumbi. Muchas gracias. Y en el PPG de Moda, Cultura, Arte y en el CENAC 2002-2009. Coordinó el proyecto de reconstrucción del taller triádico de la Bauhaus, Centro Universitario CENAC 2007-2009. Integró la dirección de la ANPAP 2017-2018. Realizó la curaduría y organización de exposición Sassiloto en contextos de fotografías, Casa do Olar, Luis Sassiloto en 2013, y de la exposición Joao Suzuki, Fantasía Aprisionada, Caixa Cultural 2012. Realiza curadurías desde los años 80 en el ámbito de la cultura del ABC Sao Paulo, jurado del Premio Museo de Casa Brasileira 2019 y 2021. Integra las publicaciones Design Contemporáneo 2005, Modos de ver la moda 2010, Sintonía da moda 2010, Corpo e vestimenta 2015, Dimensiones, Arte, Design and Tecnología 2020,
Conecta Cultura 2021, Dimensiones de Arte y la Tecnología 2022. Integra el grupo de investigación GIIP, Grupo Internacional Interinstitucional de Investigación de Artes entre sí, Convergencias entre Arte, Ciencia, Tecnología del Instituto de Artes de la UNESP, representante regional de la ANPAP 2019-2022, Organización de Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia 2023 y 2024. Se dedica en el Instituto MAUA de Tecnología, con conferencistas internacionales de Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina, junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Organización do Simipraxis 2025, sediado en Instituto MAUA de Tecnología, junto con Media Lab Brasil. Participa en exposiciones nacionales e internacionales como Ars Electrónica Austria 2017, Museo de las Banderas, Ciudad de Goiás 2019, Exposición CIMI, Galería de la FADU UBA en Buenos Aires, Festival Pixel Noruega 2021, Panoramas Valencia 2021, En Medio Brasilia 2020, 21, 22, 23 y 24, Zonas de Comprensión Online 2021 y 2022, desarrolla investigaciones y proyectos que abordan la articulación entre diseño, arte y tecnología y la experiencia del cuerpo-espacio. Bienvenida, maestra, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí en esta conferencia. Obviamente estuvimos revisando las lecturas. Este tema de las lecturas es el que venimos trabajando en un par de materias aquí para este semestre en el doctorado, y pues realmente es algo que uno nunca se da cuenta que existe. De pronto estamos tan metidos en la tecnología, en el mundo actual, que descuidamos completamente este tema que nos vienes a traer hoy. Entonces, muchísimas gracias y la audiencia es tuya. Gracias, Juan Carlos, pela apresentação. Agora você me ajuda a falar em espanhol, ok? Claro que Espero sí. que você. Gracias. Eu vou compartilhar a apresentação. Segundo. Estão vendo? Sí, Sí, se ya está sé. viendo. Sim? Ok. Sí. Inicio. Águida não está em tela cheia. E Agora, agora? agora sim. Tá. Agora vamos ver se vai alterar. Alterou? Passou? Passou. Mandou? Ok. Sí. Gracias a todos, Juan Carlos, Silvia, Cleomar, Luísa e todos que estão aqui, a Universidade Jorge Tadeu Lozano e a todos que participam da cátedra Design, Arte e Ciência, Desenho, Arte e Ciência. Muito gosto estar aqui. Eu escrevi muitas coisas para que fique claro minha apresentação, pois eu falo um portunhol. Acredito que ficará mais fácil para vocês compreender minha pesquisa, minha investigação, meus trabalhos. É difícil ler, mas para mim, eu gosto de falar aberta sobre meu trabalho, mas como acredito que gostaria que todos compreendessem, compartilhassem comigo o que investigo aqui em meu grupo de pesquisa, de investigação, com meus parceiros, artistas, professores de outras universidades. Então, vou iniciar minha fala a partir disso. Nossa pesquisa aqui no Instituto parte de um processo criativo colaborativo e este projeto em especial ele surge no momento da pós-pandemia e
e todo o que circula essa investigação e os experimentos, ela busca esta ideia de conexão entre nós outros, de realizações, de compartilhamento, de entendimento e de encontro com o outro. E percebemos em nosso grupo que existe uma gradativamente, desde 2022, uma mudança, uma transformação na relação entre as pessoas, entre a observação do clima, da situação atual em relação ao ambiente, em la relação entre nós no cotidiano, no dia a dia. Então, eu vou ler um pouco e falar um pouco para tentar aproximá-los desta investigação que agora transforma, passa por uma outra abordagem a respeito deste tema. A complexidade do sistema social contemporâneo, atravessado por desordens e imprevisibilidades, provenientes tanto de los sistemas naturales como de los digitales, estabelece conexões com seu tempo, com circunstâncias que afetam diretamente as experiências humanas. O que nos interessa, o que nós... O que? Alguém falou alguma coisa? Não? Maria Penha, está aberto o microfone. O que nos interessa seria lá o encontro com a imprevisibilidade cotidiana. O tempo todo isso nos movimenta a nos organizarmos e desta maneira surge esta ideia do encontro com o sistema da natureza. Neste contexto de crises sociais, humanitárias e climáticas, somado ao impacto das transformações no significado da tecnologia e em los módulos de comportamento, se volve essencial reflexionar sobre as possibilidades de sinergia entre seres humanos e não humanos. Para nós, quando ocorre a pandemia, a observação, a percepção, a experiência do humano e não humano é totalmente diferente e nos impactaram de forma muito incisiva, direta. Em la cotidianidade plural, marcado pela pós-pandemia, os processos transversais entre ecossistemas são capazes de articular dinâmicas criativas e colaborativas. Colaborativas com os não humanos e com os humanos, de diferentes formas, metaforicamente, em laboratórios, de diferentes maneiras isso ocorreu. Aqui estamos no nosso laboratório, em um de nossos laboratórios, onde investigadores e estudantes sempre presentes. O nosso grupo, ele movimenta, aproxima os estudantes do Instituto da Mauá, do Instituto de Artes do Instituto Mauá, pois isso movimenta e reverbera a nossa pesquisa na graduação. Isso nos interessa muito. Aqui estão os professores, que são os investigadores tanto da Mauá como de outras instituições. Hoje mesmo estávamos trabalhando no desdobramento deste projeto, com professores de outras universidades também. Aqui, Luísa Paraguai entrará em outro momento, por exemplo, já trabalhamos juntas em um passado com wearables e provavelmente Luísa se aproximará agora numa proposta de continuidade deste projeto. Aqui temos Rodrigo Rezende, que é do Instituto de Artes da Unesp, estudantes que já trabalharam e agora não, mas contribuíram. Helena Coafiva, da Universidade de Sevilha, Lívia Garrido, que era estudante,
passaram pelo projeto e contribuíram, e sempre estamos chamando, acolhendo pesquisadores e principalmente alunos para estar juntos, participar juntos, que isso é muito importante para nós. En esta dirección, el diseño, el arte y la ciencia se entrelazan como una proposición multidisciplinar en la que el conocimiento se presenta entrelazado, libre de fronteras disciplinares e capaz de articular diferentes saberes, práticas e ecossistemas em busca de futuros possíveis. É muito importante pensar que tudo inicia na pós-pandemia com futuros possíveis. E ainda estamos buscando, pois as crises ainda estão latentes e a nossa percepção de mundo está alterada desde então. O enfoque transversal, processos criativos colaborativos, se inicia em 2022, o projeto IFA. Observa a natureza e ingressa no universo das estruturas biomiméticas visíveis e invisíveis ao olho nu humano, ampliando a compreensão das subjetividades em las relações interpersonais mediante uma relação metafórica com o ecossistema natural. Essa observação do invisível ao olho nu humano é porque temos em Instituto Mauá laboratórios de química, de microscopia eletrônica, e isso nos estimulou a observar, aproximando desenho, arte e ciência. Um olhar metafórico, mas uma análise do material, da possibilidade outra que aquele material apresenta. Então, esta é uma proposta que resultou em um vídeo, Invisível a los Ojos, em 2022, que é um dos trabalhos que surge a partir da análise da superfície de uma textura do wearable. Observamos a textura, apresento o processo que desenvolveu a textura em impressão 3D, um wearable que se chamou IFA, Human Interface Fungi Acessório, que gerou estudos, debates, materialização de vídeos, experimentações, performances, vários trabalhos a partir das estruturas e das discussões da equipe. Estão me compreendendo? Es muy preocupada, escribí mucho. No, sí se entiende. Por mi parte se entiende, yo creo que no hay problema. Seu microfone, Águida. Continua, seu microfone continua Estás sin ligado. micrófono, Agda. Ainda não, microfone, não, só microfone, Águida. Apareces. Espérate, espera y miro. Ainda, você fechou o seu microfone? Eu fechei e Agora eu não sim. conseguia localizá-lo para. Olha que belíssimo! Quem é? Outra Mora. Outra Mora, outra Mora. Ah, imprevisibilidades. Ah, Se está entendiendo perfecto, Agda. O sea, estás hablando ok. en una velocidad Ah, bastante. então perfeito. Sí. A minha. Bem, o vídeo foi elaborado a partir de fragmentos de materiais poliméricos impressos em 3D, iluminados por fontes artificiais
e com sonidos sintetizados em uma visualidade que remete à organicidade de los micélios de los hongos, pois também traz um debate da interferência humana no entorno. O vídeo surge porque estávamos experimentando a possibilidade de iluminar com sons, o que aquela superfície impressa poderia nos dar como resposta, como diálogo e possibilidade. Então, a partir desses experimentos surge o vídeo. O primeiro vídeo, que é o invisível aos olhos, aos ojos, não consigo pronunciar, e surge a partir de colher um fungo, um hongo, na própria imediação do Instituto Mauá. Levamos ele ao laboratório, analisamos esse hongo em todo o processo. Ele passou por, ele foi, passou por supercongelamento, passou por todos os processos para preparo. Criamos um protocolo junto com a professora Viviane, uma das investigadoras, para analisá-lo, que fosse possível levar uma amostra orgânica para o microscópio eletrônico de varredura, porque ele é preparado para metais, para outros materiais. Então, nós tínhamos que preparar a amostra de uma maneira que ele pudesse suportar e que nós pudéssemos ver possibilidades do ongo no microscópio. Então, foi um processo de reconhecer a amostra que nós colhemos aqui na Mauá. Então, ficamos os alunos procurando hongos. Foi uma situação muito interessante de ver as pessoas observando como, a partir de algo que surge do seu entorno, ele pode gerar uma investigação, movimentar muitas pessoas nesse processo criativo. Isso foi uma experiência diferente, pois o Instituto é um instituto de engenharia, tinha outra postura e trouxe esse olhar da arte junto com a ciência e junto com o design. Isso foi se mesclando gradativamente com o apoio de todos os técnicos de todos os laboratórios. E a partir disso se percebe sistemas diferentes em nanoescala e a complexidade daquilo, e a partir desta observação é que conseguimos elaborar essa superfície polimérica. Aqui a análise, onde microscopia eletrônica de barrido, onde nós aumentamos 1000 vezes, 1500 e conseguimos até 2000 vezes, porque a amostra ela não suportava, ela queimava. Então ela tinha que ter uma cobertura de ouro, tem todo um processo para que ela ficasse perfeita. Então nós criamos um protocolo para amostras orgânicas aqui, que outros alunos usaram em projetos de iniciação, utilizamos em outros processos. Então, o Wearable surgia, o IFA surgia, e ele já traçava e elaborava ramificações no seu processo de criação. Que isso é, para mim, como investigadora, é muito interessante. E várias possibilidades aqui, observando as formas, em outra escala, como esse micélio é um mundo totalmente diferente. A partir desse pequeno universo, ele se expande, se desdobra e ele se organiza e ele leva nutrientes. Isso para nós foi interessante, que como que esse sistema é um mundo diferente que a gente não percebe e ele está ao nosso redor. Então, aqui se desenvolve, essa foi a primeira textura, todas as outras passaram por esse processo. Eu vou mostrar somente esta, para que vocês compreendam como surge a realização dos estúdios, a elaboração dos padrões. Este foi a primeira tentativa a partir de um diagrama Voronoi. Os outros surgiram por outros processos, para ficar mais orgânico, mais próximo da natureza, mas este foi por Voronoi, foi o primeiro textura que nós imprimimos
e em TPU, então ele é flexível, um filamento flexível, e imprimimos com algumas diferenças de texturas, né, de larguras entre as formas, entre as linhas. E a partir daqui a experimentação, onde ficamos em um laboratório com diferentes luzes, diferentes movimentações para compreender isso e percebemos um universo, aquele universo que encontramos de maneira diferente. Até o professor, o investigador Murilo, acredito que está aqui, ele que editou o vídeo. Cria assim este Este vídeo ele traz uma proposta dessa metáfora de um mundo possível. Estávamos em 2022, onde estávamos saindo da pandemia e essa experiência imersiva que encontramos no laboratório, na investigação das formas, dos hongos, das morfologias, nos deixa perceber que dentro desse outro universo da nanoescala existe uma paisagem que ela também passou por que passamos, ela também se equilibrou e nos ajudou a equilibrar. E o ongo, ele é um transmissor de nutrientes, então isso para essas metáforas sempre latentes para nós, para esse equilíbrio entre a natureza e o humano. Sempre essa discussão presente, onde buscávamos compreender este equilíbrio e a imprevisibilidade que sempre se apresenta e sempre nos modifica continuamente, e ainda acontece isso o tempo todo. Isso é muito interessante. E nós sempre buscávamos compreender como isso se dava. E aqui, a trilogia, que nós chamamos de uma interface fundi acessória, porque buscávamos levar conosco uma estrutura que nos auxiliasse nesse sistema complexo pós-pandêmico. Esta era a proposta de imaginar um futuro e pensar nessas situações, reconsiderar a configuração dos lugares que passamos pela percepção deste mundo diferente, imprevisível e complexo. Sem as regras estavam diferentes e elas se alteram continuamente. Então, este é o primeiro projeto, onde ele inicialmente parece quase uma mochila, né? Onde nós poderíamos, uma bolsa, levar
coisas, e ele reagia, ele fechava com a aproximação. Ele prevê, a partir desses dispositivos, potencializar a interatividade. Então, com a aproximação, ele reagia e fechava. Ele se fechava buscando essa tatear gradativamente as relações sociais, pois estávamos saindo de uma situação emergencial. Isso era muito importante. Então, os hongos, né, as texturas envolviam a base sempre assimétrica, isto é uma situação presente, a assimetria, buscamos distância, né, da simetria de regras. Então, todos os projetos do IFA são assimétricos, as bases, pois as bases que nos sustentam, elas não são tão reais, né, tão rígidas, elas se alteram. Então, isto era importante para nós. Aqui a exposição, este não está em movimento, mas temos vídeos para apresentar, e texturas e como estamos relacionando design, arte, moda, ciência, a moda presente, todos os projetos são costurados na montagem, como uma peça de alta costura. Eles são montados e são únicos. Quando desmonta, quando monta de novo é outro projeto, porque não vai ser exatamente a mesma proposta, mas ele acontece neste momento, né, na costura, ele na montagem, onde estávamos ali compartilhando e essa várias partes espalhadas se transformam no IFA. Como nós somos várias coisas, né? E nós juntamos tudo para uma existência. Esta era a proposta. Aqui, em 2023, surge o IFA Cinesis. Nós, como daríamos continuidade? Buscando pensar em pequenos, né, em potencializar esses atributos. Então, ainda a percepção de mundo, ainda a imprevisibilidade, como ele se manifestaria? Diferentes células que reagiriam individualmente, porque nós somos várias coisas, então realizamos várias células, eram outras texturas agora, como podem perceber, elas não são não mais por Voronoi, mas elas foram numa proliferação, quem criou foi o Guilherme Menegasso, juntos, tudo junto. As pessoas, os investigadores trabalham juntos e discutem, e as formas vão surgindo durante esses encontros. Então, a ideia era que ela fosse uma forma que se proliferasse. Então, a maneira da construção, essa articulação era uma proliferação e não irregular, nunca regular. Como Voronoi, ele tinha uma estrutura um pouco, né, de uma textura mais industrial. Até agora eram outras ideias que surgem. E aqui alguns experimentos com o IFA, com projeções e movimentos para experimentar esse corpo utilizando a peça e como essa peça ela é articulada com o corpo. Então, vários movimentos, vários estudos, várias projeções da forma na textura para compreender, para se aproximar do que é esta proposta, do que é que nós estamos falando sobre o futuro, sobre articular com um ser. Então, o IFA se transforma quase em um ser que poderia caminhar pelo corpo, pensando em seres, né, que nos cobrem e compartilham aquele momento.
Então, aqui o IFA cineses, são pequenas células orgânicas, a partir de superfície impressão em 3D, las formas amorfas, mecanismos que estão em estruturas de manta bojo, manta abultada, com modelos elaborados seguindo estudos antropométricos. Cada célula foi costurada, montada em la peça, em la montagem. Ele permite que os dispositivos tenham em conta a comodidade do corpo em movimento, o corpo se movimenta. Essa estrutura permite a incorporação de LED, um painel de controle. Então, cada peça tem um painel de controle que acompanha esta peça. E ele era primeiro IFA, era uma estrutura enorme que ficava na mochila, que se carregava. Agora nós temos pequenos controles e mecanismos menores e buscando como isso poderia ficar mais imperceptível, né, ao olho, né, mas um ser que se movimentasse na estrutura do corpo, em conexão com o outro. Essa imagem eu gosto muito. E aqui temos a performance que ocorre em Brasília, no Museu da República. Aqui todos os envolvidos, acho importante perceber que quantos investigadores envolvidos, quantas pessoas que participam desse processo, de cada um dos processos. É muito interessante perceber isto. E el sonido sobre a respiração, porque como ainda vários elementos que surgem na discussão pós-pandemia, elas estão ainda surgindo e a respiração é muito importante. Este trabalho evidencia o ser, né, individual e a respiração e o contato com o outro. Então, o IFA que se fechava no primeiro, agora busca tentar a conexão com o outro, né? Ele se abre para possibilidades futuras, porque apesar de não hablarmos muito, mas
muitas questões nos marcaram pós-pandemia, então muitos comportamentos se alteraram, estão diferentes. E agora o último da trilogia é o IFA Nexon, o outro em si, é 2024, onde ele se abre para a relação com o outro. E ele é todo fluido, ele é escultural, pois ele está pronto para se relacionar com o outro. Essa proposta que busca esta conexão com o outro. Então, o nexo, a conexão. Inicialmente ele se fecha, reservado, né? E posteriormente ele busca encontrar, né, forças com as células, com a respiração, e agora ele está pronto. A conexão está clara, pois ele volta a se permitir essa conexão. Então, experimentamos PETG, diferentes materiais, trabalhamos com modelagem, com soprador e aquecimento das texturas. Então, é muito escultural, muito experimental. Cada textura foi elaborada e existem marcações para disposição de cada uma delas. Aqui é um vídeo do processo de realização do IFA. Nexo. Esse é o vídeo do processo, né? Como disse anteriormente, aborda os sentidos que resumem-la através de diferentes espacialidades. Apresenta a diferenciação na maneira que se manifesta no mundo e atravessa o sistema, uma existência que polariza em uma percepção de si mesmo através do outro, fundamentada em la essência de existir em um mundo conectado. Então, o outro em si. Então, eu permito a minha conexão com o outro. Eu estou presente. A minha percepção de mim agora é outra. Depois desse percurso, né, como indivíduo, buscando o equilíbrio, navegando em imprevisibilidades, em diferentes situações. Essa é a proposta que a gente busca com esses wearables, com esse percurso que trafega por uma realização que incorpora um existir diferente. Aquilo é o vídeo da performance conceitual.
Bem, acaba a trilogia, mas o Ongo ele se reúne com outros agora, né? Com outros seres não humanos, que é essa pesquisa que estamos dando início agora. Esta proposta, ela pensa na adaptação constante que se encontra ligada à complexidade contemporânea. Fechamos, não fechamos a trilogia, fechamos esse percurso de encontro com o outro, né? Segundo esta hipótese, em ecossistema, as espécies devem transformar-se de maneira contínua para poder manter-se no sistema. Em síntese, a supervivência ou a adaptação supõe um câmbio incessante. O equilíbrio, a estabilidade ou a permanência não têm lugar em la natureza. Fala de Maldonado e eu acredito que os percurso investigativo que o grupo Lab Design aqui do Instituto Mauá, junto com outras universidades, apresenta, encontra nesta maneira de observar essas imprevisibilidades, essas adaptações com a natureza, com a natureza, com a necessidade de compreensão e busca do equilíbrio e que sabemos que vai, no momento seguinte, acontecer um dado que vai modificar totalmente a nossa percepção do mundo, do instante, do nosso entorno. Isso é uma continuidade. Então, a proposta discute esta situação. E agora estamos desenvolvendo um projeto que se chama Biomimetic, Dorme, Dorme. É um ser que discute a relação com outros não humanos, né? O nosso ongo vai discutir conviver a textura, a sobreposição com outro ser não humano. Estamos analisando como isso, né? Estamos em processo de experimentação de materiais e de estruturas, os mecanismos que encontramos, a questão conceitual de enfrentamento, né? Da relação com o outro tão próximo na convivência Estamos desenvolvendo neste momento que será exposto em Brasília. Então, estamos nesse momento de montagem, de experimentação, de utilização de nossas soluções até o momento para realização de outros trabalhos. Então, será exposto em Brasília em 15, 16 de setembro agora. E nossa proposta é uma continuação, é um olhar futuro contínuo para esta maneira de ver o mundo em relação com a natureza, com os sistemas vivos, com um entendimento da nossa existência agora, né? Nesse momento complexo. É isto. Este é um dos trabalhos que estou desenvolvendo. Este é um trabalho que estamos desenvolvendo acá, né, no Instituto Mauá. Conversei com Luísa, com Silvia, que seria interessante apresentar esse projeto, que já tem quase 4 anos e ele é muito, ele tem uma vida, né? Um respirar próprio, ele aglomera, ele chama outras possibilidades para outros cursos, e isso para mim é muito interessante. Temos engenheiro de materiais, engenheiro de produção na equipe, temos designer de moda de outra instituição, temos engenheiro de controle e automação. Então, assim, designers, artistas, é uma equipe multidisciplinar. E
convivemos nessa imprevisibilidade e o não entendimento e entendimento do outro continuamente. Isso é muito, muito rico, muito complexo e muito imprevisível o tempo todo. É muito interessante essa investigação. Produzimos artigos que compartilhei dois com os estudantes. Juan Carlos também já me enviou algumas questões. Vou tentar atender as solicitações. E é isso. Graças aqui. Muitas graças pela atenção, falando do Lab Design, Media Lab Mauá, Instituto Mauá, Silvia, Cleomar, Luísa, meus parceiros, amigos, e graças aos estudantes, espero que tenham me compreendido. Abraço. Muchísimas gracias, maestra. Pues tenemos también unas preguntas. Me remito, me tomo la molestia de Eu formularlas en este momento. vou Bueno, me tengo algunas organizar. preguntas. Hay algunas preguntas, pues igual respondamoslas en la medida que nos alcance el tiempo. Bueno, la primera. En medio de los procesos llevados a cabo en las labores del bioaprendizaje, ¿bajo qué circunstancias se puede generar un conocimiento por parte de los elementos no humanos en el proceso de bioaprendizaje? As circunstâncias são várias. O conhecimento ele surge de diferentes maneiras. Falando do projeto RIFA, a bioaprendizagem surgiu no encontro com a natureza que estava convivendo conosco e depois no encontro com o laboratório de química e de engenharia de alimentos que nos ajudou e criaram um processo que totalmente distinto, distante de mim e que agora eu convivo e fico muito impactada. É uma aprendizagem. E eles aprenderam comigo nesta troca para entender, compreender o que eu precisava. E essa bioaprendizagem foi de ambos os lados. Eu no laboratório, onde eles queriam uma busca previsível, não previsível, eles tinham clareza da busca e eu não tinha clareza. Eu nunca tenho clareza do que quero. Eu tenho clareza do caminho que quero naquele percurso. Eu busco e eu desvio o caminho. E foi interessante que muitos que estão comigo, dos investigadores que estão comigo, este encontro com a natureza gera uma convivência com essa busca do equilíbrio que está presente na natureza, dessa adaptação. Então, os engenheiros que convivem comigo neste projeto, eles estão. O processo é diferente, eles são claros, organizados e eles conseguem compreender através desse percurso com a natureza e com o fungo a leitura e eles acabam transpondo. É muito, muito presente, muito presente. O processo, como ela pergunta, o processo é que realiza essa bioaprendizagem nesse projeto. Foi claro, Juan Carlos? Sí, señora, sí, muy bien. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Hasta qué punto una profesión necesita aprender de las demás o en qué momento se deben trazar límites en las actividades de cada disciplina? No caso desta equipo, deste grupo, as sinergias, os momentos são diferentes. Em diferentes momentos do projeto, existe a necessidade de uma presença maior de um conhecimento, de uma profissão. Mas o importante é que todos estejam presentes na compreensão
do processo, das discussões, dos processos, mas tem um momento que nós já percebemos quando entra a tecnologia, quando temos que entender o sistema embarcado, né, da tecnologia, quando entra a estrutura com a moda, quando entra a compreensão do material, a resistência, a fadiga daquele mecanismo, isso muito presente. Os processos vão apresentando a necessidade e as disciplinas, cada um em determinado ponto, apresenta seu conhecimento, seu domínio. O vídeo, o investigador Murilo, é um artista, ele acompanha, ele registra, ele desenha e de repente ele elabora o vídeo e ele percebe o que toda a equipe, a percepção precisava. Eu tenho uma linha condutora, eu sou a linha que conduz neste projeto. Participo da discussão com cada um, com todos, e todas as reuniões. Sinto que percebo que é importante um indivíduo que traz essa linha, puxa os potenciais, chama, clama a, a momento, provavelmente, da atuação de cada um. Ou todos juntos, ou tem momento que é um separado, mas eu estou presente sempre que possível em todos os momentos. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos con otra pregunta. La obra Invisible a los ojos es una metáfora de la vida en el planeta. ¿Hasta qué punto puede ser tomada también como una metáfora de la existencia de la humanidad en el planeta? A obra surge no momento da pós-pandemia e é muito evidente esta metáfora em relação à existência. É muito forte. O sonido é grave, ele é um som incômodo naquele instante. E quando a obra foi realizada, não era muito claro para mim que era tão incômodo aquele som. Era aquele som que nós queríamos, entende? Porque era um momento de irritabilidade, perdas, incômodo de todos, e ela apresenta uma metáfora desse processo, desse instante. O diálogo foi muito e foi acontecendo, não foi que solicitado um sonido grave, mas era um ambiente distópico que se apresentava nas imagens, quando percebemos que este mundo naquele instante era muito perigoso, muito instável, e no mundo nano eles se organizavam, então esse ambiente, essa paisagem diferente que estava ali convivendo conosco e ela continuava e nós nos recolhíamos. Então, é uma discussão da existência, sim, no planeta, muito bem observado. Gracias, maestra. Vamos con ya la última. Dice, la obra Invisible a los ojos está creada bajo un no guión y una narrativa flexible. ¿Cómo se pueden interpretar entre un protagonista o una fuerza protagonista que contribuyan con el desarrollo de la interpretación del espectador? Nós capturamos as imagens juntos. Estávamos, desenvolvemos os projetos, capturamos as imagens, sobrepomos e a edição foi realizada pelo Murilo, a parte de vídeo e edição, geralmente quem desenvolve é Murilo Orefsi, o investigador, e cada um tem, né? O professor Jorge, sistema embarcado, Rodrigo Rezende, sistema embarcado, também já fez, professora Ana Paula, moda, e existe uma fala e o protagonismo
em determinados momentos, cada um acaba evidenciando o seu protagonismo, mas a partir da leitura dos outros, da convivência com o outro. Muitos vídeos e edições foram compartilhadas comigo e com outros para discussão. O que acha, né? O que atingiu, existiu, foi uma coisa colaborativa no final, porque o protagonismo nós buscamos que seja coletivo, mesmo que em determinados instantes a técnica, o domínio técnico de muitos apareçam, mas existe uma discussão coletiva, compartilhamos os processos em grupo e quem se manifesta, né, é uma coisa livre também, né? Quem se manifesta nesse processo acaba compartilhando daquele instante. Então, o espectador, ele acaba tendo uma visão, num instante. Nós capturamos com vários alunos juntos, os alunos percebem, as falas são muito coletivas, o processo é muito compartilhado. E isso é interessante porque a gente percebe como aquilo impacta o outro durante o processo. E depois, quando apresentamos, temos uma outra percepção, porque toda obra que você compartilha, ela não é mais sua, né? Ela está livre para interpretação. Não sei se respondi. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, quisiera de pronto dar una reflexión en este momento, con el permiso de la maestra. Mm, los ejemplos mostrados en las lecturas y en la conferencia son un gran referente de lo que puede ser un proyecto de investigación en diseño, arte y ciencia. También esto que nos muestra en la conferencia es un campo que permite estudiarlo a profundidad desde diferentes puntos de vista a partir de enfoques y resultados variados en el área de las artes visuales y algunas aplicaciones utilitarias propias de las diferentes disciplinas del diseño. Bueno, maestra Silvia, creo que por ahora te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Agda y Juan. Realmente es completamente seductor todo el proceso que lleva tanto el relato como los intereses investigativos. Nos vamos a permitir leer, sé que tenemos poco tiempo, Agda, te voy a leer tres preguntas que hay en el chat. La primera es de Camilo Domínguez. En el desarrollo de tu obra y de manera particular en los performance, se evidencia una dimensión relacional en la que comunidad, espacio y cuerpo se articulan en torno al artefacto y a su portador. Desde esta perspectiva, ¿consideras que dicha cualidad de colaboración desplaza la obra de una concepción de arte entendida como una experiencia de satisfacción individual hacia una óptica más colectiva, sustentada en criterios de análisis crítico e incluso científicos? Deixa eu pensar aqui, peraí. Essa é uma pergunta grande para eu compreender. Só um minuto. No te preocupes. Yo creo que si lo deseas, podríamos partir en dos, porque son dos preguntas en una. Sim, Una podría, una podría ser el desplazamiento de lo individual a lo colectivo. Me parece que ahí hay una parte, ¿no? Eh, y es como consideras que se transforma la obra desde una experiencia individual a una colectiva. Pero consideraría que hay otra parte y es los fundamentos sim, un poco que sostienen é, la obra. sim. Camilo, graças pela pergunta. Acredito que sim, ela se instala como colaborativa até num processo de montagem em la exposição, pois
ela compartilha enquanto estamos montando todos os outros artistas, pelo menos em la experiência em arte, eles compartilham do processo, compreendem, perguntam. Isso é interessante porque eles veem uma existência, várias partes, pedaços, surge uma existência que é o IFA. Em momentos tem performance, em momentos nós levamos o vídeo performance para os espaços, nem sempre fazemos em loco, quando possível, sim, mas ela é por ideia colaborativa e coletiva. Nós escrevemos coletivamente, os textos são compartilhados e nós discutimos e escrevemos em todo o processo. Tudo o que sai cientificamente deste projeto, num, eu falo aqui individualmente, apresento, mas todo o processo é coletivo. É uma prática que instaura uma mudança no outro, porque nós percebemos coisas diferentes quando escrevemos juntos. Percebemos coisas diferentes quando construímos juntos e tem um olhar totalmente criterioso de um engenheiro de produção organizado, e diferente de mim, que sou totalmente caótica, de certa forma. É maravilhoso para mim observar a organização e o detalhe, caótica no meu processo, né, na maneira que eu observo o mundo, e ao mesmo tempo esse caos instala uma colaboração diferente naquele universo totalmente organizado, existe uma troca, ela não é individual, ela se instala coletivamente o tempo todo. Eu desenhei à mão uma imagem para o último projeto e foi transposta a SolidWorks e foi muito interessante, porque já fizemos isso duas vezes e acontece que ela é coletiva. E daí surge o entendimento do meu desenho a partir da convivência para que ele se transponha. Não é que eu mando e falo, faça isso. Não, ele me viu desenhando, viu meu traço para onde foi, como eu observei a fala, e daí desenhou. É diferente esta convivência, ela é muito. Ela, ela se estabelece colaborativamente na troca e como os fungos vamos nutrindo um ao outro neste processo. É muito interessante. Bueno, muchas gracias, Agda. Hay una pregunta de Luisa Paraguay. Si quieres, yo la leo en Deixa eu ver. español, pero pues tú también ahí la tienes en portugués, la leo para los asistentes. ¿Cómo pensar la transparencia, opacidad del sujeto observador pensando en las mediaciones tecnológicas emergentes, asumiendo que una perspectiva crítica implica una forma privilegiada y control del conocimiento, lo que implica instrumentalizarlo con base en reglas, modelos, códigos? Hum, hum, eu não sei como responder isso, pensar na transparência e opacidade. Essa pergunta já me é dúbia, porque, No por, sé si Luisa, nos quieras. Luísa, o que pode falar um pouco mais? Boa tarde. Pensando, na tecnologia, o quanto ela se deixa transparente ou ela cria uma opacidade para que a gente entenda, como se dá a tecnologia, né? Pensando nas tecnologias mais recentes de observação, quer dizer, há protocolos, códigos, modelos que, que constituem essa tecnologia e nem sempre temos acesso a esse processo, né?
Então, no processo de criação, há um limite, você observa um limite desse Da conhecimento criação, para eu usar as tecnologias? olha, eu acredito, tá, agora eu entendi, no processo de criação, no, com o trabalho colaborativo, eu percebo que algumas limitações são transpostas, porque quando eu quero compreender a fadiga de um material, existe alguém no grupo que é engenheiro de materiais e o outro é engenheiro mecânico, a fadiga de um mecanismo. Eu não pensava nisso com tanta, né, preocupação. E com a convivência, eu sei se aquilo que estamos criando vai exigir muito mais tempo de desenvolvimento do código. Eu compreendo, existe um aprendizado constante na convivência. Então, é porque quando você não domina determinados mecanismos ou determinada tecnologia, a tua criação, às vezes, ela é impossível porque fala sobre algo que você não conhece, e o não conhecimento a gente consulta, então a gente trabalha com os conhecimentos presentes. E esses conhecimentos presentes, eles somam. Eu sei que se eu passar um polímero por vários processos, ele vai perder a sua resistência. E isso vai ser uma convivência, né? Até onde ele perde a sua resistência. Até onde eu posso ir com ele para experimentar. Eu sei que motor eu vou ter que usar para obter determinado movimento que eu quero. E isso é engraçado que eu já percebo, não, esse movimento não vai dar. Então, isso que eu penso não vai dar. E agora entra a questão dos dados, que nós estamos começando a ampliar agora com o Jorge, mas a gente é gradativo, a gente vai devagar, gradativo, porque existe o aprendizado dele para chegar e para ele ler esse processo de criação para transpor em resultados. Então, tem o tempo dele. Então, essa leitura do código, já que ele é extremamente criterioso, que tem um olhar de uma empresa, né? Assim, para resulta entrega para uma empresa de grande porte, então ele é extremamente criterioso no desenvolvimento do código. Não é um código para funcionar e movimentar, não. Peraí, é registrado cada experiência que é feita. E isso é muito interessante, porque o que não dá certo, ou que dá certo mais ou menos, ou que existe um registro de cada processo, que é um aprendizado para o ganho. Então, essa essa opacidade, né, ela acaba sendo vencida, né, de certa maneira, gradativamente, quando existe o entrecruzamento dos saberes, dentro daqueles saberes presentes, logicamente. Então, é um ganho muito grande isso, porque você observa e eu vou aprendendo o tempo inteiro, né, no processo, sobre cada saber. Lógico que eu aprendo para saber como criar, não é um aprendizado de realizar, mas a criação surge a partir de um conhecimento do possível. Mas eu sei que eu posso transpor um pouco mais em alguns momentos. Isso é bem interessante. É, é uma forma, de certa forma, não tem um controle do saber, porque ele vai somando, né, o tempo todo. Não sei se eu te respondi também. Isso é interessante, porque você não lida com situações nebulosas. Existe a imprevisibilidade, lógico, dos acontecimentos o tempo todo na criação. Mas na hora da realização existe uma vontade de transpor aquela situação. Isso é muito interessante. Com e o uso dos materiais, o cuidado no uso do material, o que você pode, até onde você pode. Isso é uma convivência. Então, a gente percebe que existe um ganho,
mas é gradativo porque nós estamos ganhando entre nós, coletivamente, no aprendizado. E na apresentação sempre existe um conhecimento a mais. Tanto que agora, antes de entrar na palestra, estávamos falando da estrutura base da outra proposta e a investigadora que está fazendo a modelagem, que a gente tem uma sintonia, sinergia muito grande, foram frases que eu falei para ela, lá, sei o que você quer, isso, o que você está pensando. É muito forte, muito forte. E eu sei o conhecimento dela, ela foi minha aluna, então ela me conhece, então é uma coisa muito interessante. Mas ela é da modelagem, ela é maravilhosa, ela conhece cada reação, então é um ganho, todos ficam instrumentalizados para trabalhar coletivamente. Se você se entrega no coletivo, né? Não é uma vivência isolada de ateliê, onde você fica ali. Existe um aprendizado também, logicamente, no seu universo individual, mas é outro lugar que também é necessário para alguns trabalhos que a gente realiza. Existe essa vontade de ficar individualmente, mas esse coletivo nos instrumentaliza. Acho que você falou muito bem isso. E algumas coisas que pareciam nebulosas, elas ficam claras para a gente criar. Gracias, Luisa, por la pregunta y también Agda por la respuesta. Creo que ahí está uno de los retos más grandes del trabajo interdisciplinar, justo lo que estás diciendo, Agda, y es realmente estar en un entorno colaborativo. No vamos a decir que ausente de egos, pues porque obviamente somos individuos, pero donde la construcción de conocimiento, ese bien común se vuelve más relevante que las individualidades. Y eso no es fácil, sin duda. Não é fácil. No es Tem- fácil y nem obedece. todos, Mm, nem todos conseguem. claro, no, para nada. Bien, vamos entonces con las dos últimas preguntas. Ya no te vamos a molestar más. Eh, Não, está ótimo. Ótimo, estou adorando. Michelle Sinisterra, en este proceso de biocreación, cuál es el reto de adaptación e interacción más relevante? Mais relevante. Hum, mais relevante é o entender de biocriação, observando a primeira escolha do fungo e do ongo é como ele se conecta com o outro e ele sustenta o outro. E esse desafio, como relacionando com a fala da pergunta da Luísa, existe o entendimento que nem todos conseguem trabalhar juntos. O desafio é encontrar essa interação, né, entre o outro, e tem os pontos que as coisas acontecem, né, de maneira mais fácil, né, e outras não. A adaptação, esse aprendizado que foi relevante, é que realmente no processo aconteça essa biocriação como ongo, né, onde nós sustentamos um ao outro. Bien, y vamos entonces con Milady Domico. Es muy importante hacer conexión con las otras formas de vida que existen a nuestro alrededor y así conocer sus propios sistemas de vida. Mi pregunta va en cuanto a una parte del proceso. ¿Utilizan máquinas 3D para modelar, como lo hacen pues en algunos laboratorios? Sin embargo, Sim. este proceso también tiene un costo ambiental y de salud.
¿Qué gestiones realizan para evitar posibles emisiones tóxicas, partículas, uso de residuos, entre Sim, otros? sim, sim. E no laboratório ele está passando por uma reforma e estamos já há algum tempo fazendo alguns experimentos. Eu orientei TCCs a respeito da, do reuso do descarte de impressão. É um desafio muito grande, então nós estamos experimentando isso já há algum tempo em orientações de trabalhos de conclusão de curso, de pós-graduação. E agora nós estamos adquirindo uma impressora para trabalhar pellets, ou seja, para trabalhar, triturar os materiais né, que utilizamos de resíduos e para que utilizamos isso na impressão. Então, existem algumas ações, porque a engenheira, uma das pessoas da equipe, é engenheira ambiental. Então, nós temos essa preocupação, mas assim, os passos são gradativos, gradativos para que isso aconteça. Então, existe esse equipamento, existe a possibilidade, nós fazemos muitos trabalhos com impressão 3D para uso na saúde, temos projetos de pesquisa aqui, então é importante essa realização e é importante uma possibilidade de uso do resíduo da impressão 3D e reuso. Então, nós estamos tentando, então já fizemos impressão com pó de café, já fizemos com cápsulas de café, estamos fazendo vários experimentos e o laboratório vai passar por algumas experimentações e adaptações, né, para ficar mais, porque é preocupante, logicamente, então, mas é um processo, né? Porque é uma mudança muito, muito grande. Mas o laboratório prevê isso com clareza. Então, as ações e a equipe têm essa preocupação, sim, é muito, é muito presente nas discussões, nos trabalhos, nas propostas que desenvolvemos de orientação, porque a minha orientanda aluna de iniciação deste semestre está trabalhando especificamente trabalhos que utilizam material reaproveitável, fazendo uma análise, um levantamento. Então, nós temos esta preocupação, sim. Bueno, bueno, estimada Agda, pues obviamente antes de darte las gracias por esta conferencia tan interesante, quisiera que nos contaras rápidamente cuál va a ser la siguiente iteración. Alcanzaste a mencionar algo en tu presentación que claramente ha habido todo un ejercicio de ida y vuelta alrededor de esa, pues de esa pregunta tan potente como es la conexión con el otro y la relación con el otro. ¿Qué se viene? Vamos fazer agora uma proposta. Nós estamos trabalhando com um projeto que foi aprovado em minha instituição para desenvolvermos, que seria superfícies responsivas biomiméticas. Então, vamos tentar expandir para outros objetos. Vamos buscar outros objetos, ainda na relação com a natureza, mas o próximo projeto será um trabalho que nós estamos até denominando de híbrido, porque nós vamos utilizar várias referências. O IFA foi todo baseado em longo, nas análises, e agora nós estamos utilizando outras referências da natureza para conviver. Então, porque a convivência com o outro é muito difícil, mas é muito importante. Então, estamos buscando essas relações nesta superfície e que agora ela terá captação de dados através da pressão. Então, nós estamos fazendo experimentos ainda. Então, nós vamos, com um dispositivo, sensor de pressão, buscar captar essa relação, porque nós somos
pressionados continuamente, né? No trabalho, no dia a dia, nas relações. Então, nós estamos buscando essa ideia ainda. Não sabemos o que vamos apresentar, porque temos os projetos, mas temos também as mudanças de caminho durante o processo de criação colaborativo. Ele já se transformou várias vezes nesse semestre, mas é um processo. Então, é uma questão híbrida, onde convivem várias referências em um mesmo wearable. Referências de la naturaleza. Será muito interessante, estou curiosa para mostrar. Claro que sí, y acá estaremos muy pendientes para poder volverte a escuchar. Bueno, entonces con eso estaríamos dando cierre. Nuevamente, muchísimas gracias, Agda. Muchísimas gracias a Luisa, a Obrigada. Cleomar, a Juan, que ayudó en la gestión de las preguntas y en la moderación. La siguiente sesión vamos a trabajar biodiseño, materialidad crítica y cuerpos como laboratorio. También cercano al diseño de indumentaria con Ángela Dottor. Esperamos que nos vuelvan a acompañar. Nuevamente, muchísimas gracias, Agda. Maravillosa presentación. Ai, graças. Luísa, Silvia, Juan Carlos, muito grata. Irmã, muito grata por estar acá. Cleomar, abraço a todos, Un gusto. sempre.